Bom dia, boa tarde, boa noite, investidor. Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Felipe Torres, sou consultor de investimentos CVM e hoje eu resolvi trazer um vídeo para poder explicar para vocês uma dúvida que é recorrente em várias pessoas, várias vezes. Eu já me deparei com a seguinte pergunta: Felipe, o que é duration? Qual que é a diferença de duration para vencimento ou para o prazo ali do título de renda fixa? Então, hoje eu resolvi trazer um vídeo para vocês, montei essa planilha aqui para poder explicar para vocês como é que funciona essa questão de duration. Vocês vão ver que em algumas situações o vencimento, o prazo do título é o mesmo que a duration, mas em outras situações o vencimento e a duration serão diferentes. Mas antes da gente ir para o tema de hoje, convido vocês a lerem aqui embaixo na descrição do vídeo todos os serviços de investimentos que eu ofereço. Vem falando sobre a consultoria de investimentos, vem também falando os benefícios que você vai encontrar ao entrar para a nossa comunidade VIP do WhatsApp, se tornando membro aqui do nosso canal. Também tem um link para você entrar para o nosso grupo aberto do Telegram e um link para você ser direcionado para o site do meu livro, Renda Passiva, O Caminho para a Liberdade Financeira, que tanto ele quanto a consultoria de investimentos avulsa estão na Black November antecipada. Então, no mês de outubro e novembro, a gente está com essa promoção da consultoria avulsa e também do livro Renda Passiva, O Caminho para a Liberdade Financeira, com preços promocionais. Se você tiver interesse em saber mais informações, me chama no WhatsApp que eu terei o maior prazer em falar com você. Feitos os avisos, vamos então para o tema do vídeo de hoje. Então, eu montei aqui essa planilha, mas antes disso, só para vocês poderem entender. Os títulos de renda fixa, eles podem pagar cupons ou não, ou seja, até o vencimento desse título, ele pode ir distribuindo de forma semestral, anual, enfim, depende ali do título que a gente estiver falando. Ele pode ir distribuindo a rentabilidade que foi gerada naquele período, ou então ele pode distribuir a rentabilidade somente no final. Quando ele não tem pagamento de cupom, quando ele não tem esse pagamento semestral ou anual dessa rentabilidade que foi gerada naquele período, o vencimento do título vai ser o mesmo que a duration, tá? Porque o que acontece? Vocês concordam comigo que, por exemplo, vamos imaginar que vocês investam R$1.000 em determinado título, que ele vai ter um pagamento ali de 10% ao ano, tá? Dando um exemplo. E aí, nesse pagamento, né, se você tiver um título que tenha cupom, você vai receber por ano 10% de R$1.000, que seria R$100. Então, vamos imaginar que seja um título, sei lá, para 5 anos. Tá? Então, a cada ano, você vai receber R$100 e lá no último ano, você vai receber o valor da rentabilidade, né, os R$100, mais o valor que você investiu, o seu principal, que aí você receberia 1.100. Então, você tem um fluxo de caixa de R$100 nos anos e no último ano você vai ter esse pagamento de R$100 acrescido do principal que você investiu, que seria os R$1.000. Você concorda comigo que quando você recebe esses R$100 no primeiro ano e depois mais R$100 no segundo ano, R$100 no terceiro ano e assim vai até chegar no último ano, parte daquele valor que você investiu, parte daquela rentabilidade você já está recebendo? Então, isso daí que faz com que a duration seja diferente do vencimento do título. Porque nesse exemplo que a gente pegou, eu vou ter um título com vencimento para 5 anos, mas pelo fato dele pagar cupons, essa rentabilidade eu vou recebendo ao longo desse tempo, diferente de se eu tivesse investido em um ativo, né, que ele fosse me pagar essa rentabilidade somente no final. Aí, nesse caso, se eu vou receber rentabilidade somente no final, pelo fato de eu não ter esse pagamento desses cupons no meio desse prazo que eu estou investindo, eu só vou receber essa rentabilidade lá no final e aí vai acabar coincidindo a minha duration com o meu vencimento. Então, a duration é uma média ponderada de quanto tempo eu vou demorar para receber aquele dinheiro que eu investi, acrescido daquela rentabilidade que eu contratei no início, quando eu investi naquele ativo. Tá? Então, por isso que em algumas situações
a duration vai ser igual ao vencimento, igual ao prazo de vencimento daquele ativo, quando não tem esse pagamento de cupom no meio do caminho. Quando eu tenho esse pagamento de cupom, a duration ela sempre vai ser menor do que o vencimento do meu título, tá certo? Aí eu preparei aqui essa planilha para poder facilitar essa compreensão para vocês. E aí também aqui a gente vai trabalhar primeiro, né, a chamada a duration de Macaulay, que é essa parte para a gente ver a duration que se tem realmente, né, do título, e depois duration modificada, que ela vai dar um norte de, por exemplo, se eu tenho uma duration de 4,5 em um ativo, se o meu ativo sobe 1%, quanto que isso daí vai influenciar na precificação daquele meu ativo, que é o que a gente utiliza para ter uma estimativa quando a gente trabalha com marcação a mercado, tá? Então vamos lá, vamos então pegar aqui como exemplo um título que tenha vencimento em 6 anos, o valor de face de R$1.000. Reparem o seguinte, quando eu não tenho um cupom que vai ser esse pagamento anual que a gente vai receber, a minha duration, aqui ó, 6, é o mesmo prazo do vencimento desse título, tá vendo? 6 aqui, então eu tenho tanto o vencimento, né, o prazo de vencimento desse título, 6 anos, e a duration aqui vai ser 6. Se eu boto, vamos imaginar aqui um cupom de, vamos botar aqui uma rentabilidade de 12%, com pagamento de cupons anuais, tá? Então, cada ano eu vou receber aqui parte dessa minha rentabilidade. Então, nesse caso aqui, olha o que vai acontecer. A minha duration, ela passou para 4,6 anos, justamente por conta daquilo que eu falei para vocês. Pelo fato da gente receber parte dessa nossa rentabilidade ao longo do prazo de investimento que a gente realizou, né, isso daí faz com que o tempo que eu vá receber, o tempo que demore para receber, melhor dizendo, minha rentabilidade que eu contratei, ela vai diminuir. Então, nesse caso, ela vai passar para 4,6 anos e o vencimento desse meu título vai ser para 6 anos. Tá? Então, isso aqui ocorre justamente porque eu tenho pagamento desses cupons. E aqui pode ser, enfim, de forma semestral, pode ser de forma anual, vai depender ali do título que a gente estiver falando. Tá? Aqui nesse exemplo, eu utilizei aqui um exemplo que é um pagamento anual, tá bom? E aí, um ponto aqui interessante é o seguinte, a duration, ela também vai servir para que a gente tenha mais ou menos um parâmetro, uma ideia, tá? De quanto que aquele nosso ativo que a gente investiu vai variar com a abertura da curva de juros. A grosso modo, quando a gente faz essa estimativa, a gente pega essa duration e a gente fala que, por exemplo, se a curva de juros abrir 1%, o nosso título ele vai se desvalorizar 4,6%. E aí esse meu título, nesse exemplo aqui que eu estou dando, por exemplo, que ele foi negociado com 12%, vamos imaginar que essa taxa aqui caia para 11%, essa duration aqui de 4,6%, tá? Então, no caso, eu vou estar tendo uma redução de 1%, né? Então, imaginem, é questão de marcação ao mercado quando a gente trabalha no Tesouro Direto, né? Quando eu tenho um título lá, o pré-fixado, pagando 12%, se cai para 11%, meu título vai valorizar por conta de marcação ao mercado. Se houve essa redução de 1%, a grosso modo, tá, a gente chega próximo ali de uma rentabilidade de 4,6% no meu título que eu tenho. Então eu vou ter uma valorização naquele meu ativo de 4,6% a cada 1% que cair. Só que existe um cálculo que a gente consegue chegar com um pouco mais de precisão, que é a duration modificada. Vocês vão ver que a diferença de um para outro aqui vai estar dando uma diferença de 0,5 aproximadamente, tá? Porque aqui, pegando esse cálculo, né, grosso modo que eu falei para vocês, que a duration está dando de 4,6, seria 4,6%, mas aqui, quando a gente pega
esse cálculo da duration modificada, esse valor já reduz um pouco mais, então seria para 4,11%. Então aqui, nessa duration modificada, está dizendo que se esse meu título, que eu comprei com uma taxa, que eu investi com uma taxa de 12%, se essa taxa cair para 11%, teve lá a questão de marcação ao mercado, os pré-fixados ali do Tesouro Nacional estão sendo ofertados agora com 11%, ou seja, 1% abaixo do que eu consegui comprar. O meu título, esse título que eu comprei com 12%, ele teria uma valorização de 4,11%. Aqui a gente está trabalhando com um título de curto prazo, né? 6 anos. Eu fiz aqui também uma planilha de longo prazo, com um título com maior duração, para a gente ver como é que isso daí vai funcionar na prática. Então, nesse caso aqui, que a gente está utilizando um vencimento para 21 anos, o título vai ter o prazo de vencimento para 21 anos, taxa contratada de 12% ao ano, valor de face R$1.000, a minha duration ela vai ser de 8,469. Vamos arredondar aqui para 8,47 anos. Nesse caso, aqui a gente já vê que, a grosso modo, de novo, se eu tiver uma queda, né, naquela taxa ali que foi contratada por conta de questão de marcação a mercado, que esse meu título passe a ser negociado por 11%, a cada 1% que ele cair ou que subir, eu vou ter aqui uma variação de aproximadamente 8,47%. E aí que a gente tem a duration modificada, tá? Aqui na duration modificada, de novo, porque quanto maior também for esse prazo aqui, mais distante vai ficar daquele cálculo que a gente fez naquele primeiro exemplo, quando a gente estava vendo aqui com um título com curto prazo. Aí realmente a gente teria que ir para a duration modificada, porque aqui a gente já está vendo que já está dando quase 1% de diferença, né? Aqui, enfim, está dando 8,47%. Aqui está dando 7,56. Então, isso aqui quer dizer o quê? Que a cada 1% que isso daqui cair ou subir, eu vou ter uma variação no meu título ali de 7,56%. E aí vamos imaginar, né, um título aqui que tenha uma variação de 2%, né, de 3%. A gente vai ter uma variação aqui bastante grande, né? Por exemplo, vamos imaginar aqui que fosse de 3%, né, saindo de 12% para 9%, a gente teria algo próximo aqui de 22,5% de variação, né? Que fosse 2%, que saísse de 12% para 10%, a gente iria ter uma variação ali por conta de marcação ao mercado no título que a gente investiu de aproximadamente ali 15%, né? Se fosse caísse de 12% para 10%. E aí, por isso que a gente fala que quanto maior for essa duration do título, mais sensível ele vai ficar à abertura e fechamento na curva de juros. Isso daqui a gente acabou de ver isso daqui na prática, né? Nesse primeiro aqui que a gente viu, que a gente tinha uma duration de 4,6, tá? E aí a duration modificada estava em 4,11%. Se eu tenho uma abertura aqui, por exemplo, de 2% na minha curva de juros, aquele meu título ele vai sofrer de forma negativa a marcação ao mercado e vai ter uma desvalorização ali de aproximadamente 8,22%. Tá? Agora, já nesse daqui de longo prazo, porque eu já tenho uma duration maior e pelo fato de ter uma duration maior, ele vai ficar mais sensível a essa questão de abertura e fechamento na curva de juros. Se eu também tenho essa abertura de 2%, como foi o exemplo que eu dei ali anteriormente, aqui esse meu ativo ele já vai sofrer com marcação a mercado negativa de aproximadamente 15%. Então já é uma marcação bastante significativa. E aí por isso quando a gente vê, né, os FIINFRAs, principalmente os FIINFRAs com duration mais longa, que a gente fala, né, que eles sentem mais, é justamente por conta dessa situação aqui. Então, somente recapitulando, né, se eu não tenho pagamento de cupons até o vencimento ali do meu ativo, o prazo de vencimento do meu título vai ser o mesmo da duration. Tá? O que vai fazer mudar isso daí é quando eu tenho pagamentos no meio desse caminho. Então, pagamentos semestrais, pagamentos anuais. Tá? Então, aí isso daí vai fazer com que a duration seja menor do que o vencimento do meu título. Então, sempre que eu tiver, né, um pagamento
de cupom, quer seja semestral, quer seja anual, a minha duration ela vai ser menor do que o prazo de vencimento do meu ativo, né, daquele investimento que eu fiz, justamente porque eu estou antecipando o recebimento daquele dinheiro que eu apliquei, né? Eu estou antecipando a rentabilidade daquele ativo. Bom, para hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se tiver ficado alguma dúvida, por favor, deixem aqui embaixo nos comentários que eu teria o maior prazer em responder. Se vocês tiverem gostado do vídeo, por favor, deixem seu like, se inscrevam no canal, não deixem de ativar o sininho para que vocês recebam as notificações dos vídeos que são postados aqui diariamente. Se tiver alguma sugestão de tema que gostaria de ver abordado aqui, como foi o caso aqui, na verdade, essa dúvida aqui da duration, né, e vencimento, foi um seguidor do canal que perguntou: Felipe, eu não entendo muito bem essa questão de duration, vencimento, como é que funciona isso daí, aí me deu a ideia de fazer um vídeo explicando, porque realmente é uma dúvida que surge com bastante frequência. Então, sempre que vocês tiverem dúvidas, podem deixar nos comentários, porque muitas vezes uma dúvida que você deixa lá é uma ideia para eu estar trazendo um vídeo para vocês aqui, tá bom? O meu muito obrigado a todos vocês que ficaram comigo até aqui, desejo a todos bons investimentos e até a próxima.